Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre os fundos de investimento imobiliário e como eles podem te levar à liberdade financeira. Atenção, esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Aviso dado, bora pro vídeo. Bom, sem dúvida é a vontade de todo mundo receber renda todo mês e sem precisar trabalhar. Ou seja, receber renda passiva. Imagina você trabalhando diariamente para receber seu salário, recebendo assim sua renda ativa mensal, cuja qual recebeu por conta do seu trabalho de segunda a sexta, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, imagine também começar a receber uma renda extra mensal por investir seu dinheiro frequentemente. Bom, em resumo, essa é a principal característica do investimento em fundos imobiliários: o pagamento de rendimentos mensais, nos quais podemos ser cotistas, tendo participação em um grande grupo de imóveis e, consequentemente, receber aluguéis mensais de acordo com a participação no fundo. E é claro, quando começamos, principalmente com pouco dinheiro, recebemos centavos mensalmente. Porém, a ideia dos fundos imobiliários é trazer uma certa estabilidade e previsibilidade de receber aluguéis frequentes durante um longo período de tempo, mesmo que esse seja um investimento de renda variável e também sofra com oscilações do mercado. Porém, a ideia do fundo imobiliário é ser um investimento para longo prazo, para você que pretende aposentar com investimentos no futuro e ter uma renda que pinga todo mês na sua conta. E claro, enquanto ainda estamos na fase de construir patrimônio, de investir, temos que reinvestir todos os rendimentos para assim criar o efeito bola de neve. De tudo que você receber, você reinvestir para no outro mês receber mais. E assim vai, com você investindo mensalmente uma parte da sua renda mensal e também reinvestindo o que receber de rendimento. Bom, usando um exemplo hipotético aqui, imagine aqui comigo que você consiga investir apenas R$100 por mês no começo. Digamos aí no fundo ABCD11, só hipoteticamente, beleza? E que cada cota dele seja de R$10. Ou seja, você consegue comprar 10 cotas desse fundo mensalmente, tendo R$100 para investir. E considerando ainda que ele pague 10 centavos por cota mensalmente, significa que você comprando 10 cotas receberá R$1 no primeiro mês. Com apenas R$1, você não tem como comprar uma nova cota, mas esse rendimento fica na sua conta da corretora. E assim, no próximo mês, você vai lá e investe mais R$100. Ou seja, compra mais 10 cotas, ficando assim com um total de 20 cotas agora. Dessa forma, no outro mês, vai receber R$2. E assim vai, até chegar o momento que você vai ter acumulado de rendimento R$10, podendo comprar uma cota apenas com os rendimentos acumulados. E logo em seguida, após alguns meses nessa constância, já poderá estar recebendo mensalmente mais de R$10, podendo fazer novas compras de cotas mensalmente apenas com o rendimento que você receber. E aqui vemos mais fortemente o efeito de bola de neve, de rendimento sobre rendimento. E fazendo isso aportando todo mês do próprio bolso, vai vendo o montante crescer à medida que o tempo passa. E claro que esse exemplo é bem simplificado para que vocês entendam. Mas o que gostaria que vocês entendessem era essa ideia do reinvestimento e ver que fundos imobiliários é para longo prazo, para ganhar com juros compostos ao longo dos anos. Não é um investimento que vai entregar valorização absurda no curto prazo. Bom, os FIs, como são chamados os fundos imobiliários, são de renda variável. E esse foi apenas um exemplo, até porque é impossível que o valor de uma cota de fundo imobiliário fique estagnado em R$10 por vários meses. Sempre vão ter oscilações negativas e positivas. Porém, os fundos imobiliários tendem a variar menos que as ações e criptomoedas, por exemplo, sendo de forma geral um dos investimentos de renda variável que menos oscilam. Porém, existem sim momentos de altas e momentos de quedas. Por exemplo, o momento que estamos passando atualmente, que muitos veem como oportunidade de comprar barato. Porém, já vou falar melhor sobre isso. Como está aí na tela, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários brasileiros, atualmente está em queda. Mas quando olhamos para o horizonte de mais de 10 anos, vemos a valorização dele no longo prazo. Veja nos últimos 10 anos o desempenho do IFIX em comparação com o CDI da renda fixa. Vemos que no longo prazo o IFIX ganha, mesmo que no momento atual esteja um pouco abaixo por conta da queda do último mês. Mas é aquele negócio. No longo prazo, os investimentos de renda variável tendem a render mais que os de renda fixa. Porém, o investidor de renda variável também tem que saber lidar com as quedas do mercado e não vender no medo, tendo um risco maior do que investimentos de renda fixa, obviamente. Mas afinal, o que é um fundo imobiliário? De forma bem resumida e didática, é basicamente um grupo de investidores que uniram seus recursos para investir em empreendimentos imobiliários. Dessa forma, a soma de todos esses recursos compõe o patrimônio do fundo. Existem muitos fundos aí com bilhões de patrimônio e com mais de 1 milhão de cotistas.
Assim, você sendo um desses cotistas, já tem participação no fundo, tendo direito ao rendimento mensal que ele proporcionar. Que, como eu já disse, o rendimento vai ser de acordo com quantas cotas você tiver, pois os fundos imobiliários pagam por cota e não por valor aplicado. Porém, diferente de quando você é dono de um imóvel próprio, você não tem o poder de administrar os imóveis dos fundos imobiliários, tendo assim os gestores que farão esse papel por todos os cotistas. E eles que vão administrar, entendendo se devem comprar mais imóveis, vender algum imóvel, reformar, fazer manutenção de alguns imóveis e por aí vai. Então, basicamente, existem 3 tipos de fundos imobiliários. Começando pelo mais fácil de entender, o fundo de tijolo, que basicamente são fundos que investem em imóveis físicos, seja do setor de shopping, ou seja, um fundo que tem participação societária em shoppings do Brasil afora, recebendo uma parte do aluguel de cada shopping, ou também existem aqueles de galpões logísticos, tendo, por exemplo, grandes galpões que alugam para grandes empresas que necessitam de galpões para realizar suas atividades, por exemplo, as empresas de e-commerce, e também de lajes corporativas, que basicamente são escritórios que esses fundos ganham renda com locação para empresas ou órgãos públicos. E por aí vão outros vários tipos de fundos imobiliários. Em resumo, esses imóveis dos fundos de tijolo são alugados para pessoas ou empresas que precisam daquele espaço e assim eles vão pagar aluguel para o fundo imobiliário. E, consequentemente, o fundo imobiliário vai repassar esse aluguel para quem é cotista. Então, quanto mais cotas você tiver, mais você vai receber por ter uma participação maior no fundo. E lembrando que todo fundo imobiliário de qualquer tipo é obrigado a pagar para os cotistas no mínimo 95% dos rendimentos dos aluguéis. Os outros 5% é usado para manutenção, para comprar novos ativos, entre outros. Outro tipo bastante famoso é o fundo de papel. Esses são compostos por dívidas do setor imobiliário, os famosos recebíveis imobiliários ou CRIs, que basicamente são dívidas que vão financiar o setor imobiliário. Por exemplo, digamos que uma construtora quer fazer um shopping ou um galpão e não tem capital próprio necessário para todos os custos. Assim, ela vai optar por emitir uma dívida para financiar essa construção e pagar ao longo de alguns anos. E é aí que entram os fundos de papel, que vão comprar essas dívidas, fazendo com que tal construtora pague todo mês para o fundo. E claro, esse pagamento o fundo vai repassar para os cotistas. Eu elaborei esse exemplo só para ficar mais didático aqui, mas pode parecer meio confuso no início. Mas fundo de tijolo é basicamente aquele que investe diretamente em imóvel físico e recebe aluguel mensal dos inquilinos. Enquanto de papel é aquele que compra dívidas do setor imobiliário e recebe mensalmente os juros de empresas do setor imobiliário. E agora, o terceiro tipo de fundo imobiliário é o tipo híbrido, que é o tipo de papel e o tipo de tijolo juntos em um só fundo imobiliário. Alguns FIs híbridos podem ter mais papel do que tijolo, enquanto outros podem ter mais tijolo do que papel. Isso você pode ver diretamente no relatório gerencial de cada fundo imobiliário. Basta pesquisar o nome do fundo imobiliário que você quer, mais relatório gerencial. Mas bom, como estamos falando de renda variável, sabemos que não existe rentabilidade fixa e muito menos garantida. Então você pode estar comprando um fundo imobiliário que paga 10 centavos por cota hoje, mas mês que vem ele poderá estar pagando 9 centavos por conta de alguns calotes caso seja um fundo de papel. Ou também, caso seja um fundo de tijolo, pode aumentar o número de imóveis desocupados, que não foram alugados, ou seja, com a vacância alta, fazendo com que o aluguel recebido caia. Assim, consequentemente, o que você vai receber mensalmente vai cair. Essas duas situações foram bastante presentes na crise de 2020, fazendo com que os fundos imobiliários, tanto de papel quanto de tijolo, desabassem. Mas alguns meses depois, os bons fundos já se estabilizaram novamente. Da mesma forma que um fundo imobiliário que está pagando 10 centavos por cota hoje, mês que vem poderá começar a pagar 11 centavos por conta de boas aquisições de ativos que fez, de estar com a vacância baixa, com quase todos os imóveis locados e por aí vai. Então, se você ainda não começou a investir na renda variável e tem apenas renda fixa, tendo somente Tesouro Direto ou CDB, por exemplo, e quer começar na renda variável, comece de pouquinho mesmo. Estude sobre cada tipo de fundo imobiliário, entenda mais profundamente o que são fundos de papel, o que são de tijolo, e também o que eu sempre faço quando ainda não conheço tão bem um tipo de ativo, é começar de pouquinho. Por exemplo, começar com R$50 por mês ali só para ir sentindo o mercado. Assim a gente já começa a estudar mais profundamente e a nos interessar mais pelo tipo de investimento, até porque já demos o primeiro passo de começar a investir, tendo por exemplo uma cota de fundo de tijolo e outra de fundo de papel. Dessa forma, você vai estudando a teoria e já vendo na prática como funciona. Mas claro,
Não compra qualquer fundo por aí. Faça um estudo prévio dos mais consolidados e maiores do mercado, naqueles mais sólidos mesmo. E assim você vai entendendo mais sobre essa classe de ativos. E cara, ninguém melhor do que você para estudar e entender o que está fazendo. Então não sai comprando sem nem ver nenhum indicador sobre o fundo. Mas então, como escolher bons fundos imobiliários? Olha, tem bastante coisa para falar aqui, mas de forma muito resumida, uma forma de você ver fundo de tijolo é ver a quantidade de imóveis, vendo se tem muitos ativos, além de ver também se tem vários inquilinos. Até porque um fundo imobiliário monoativo ou monoinquilino nunca vai compensar. Você vai correr o risco muito alto comprando um fundo imobiliário que só tem um prédio com apenas um inquilino, por exemplo. Porque imagina você comprar um fundo imobiliário que só tem um galpão. Se der problema nesse galpão em específico, já era o fundo imobiliário inteiro. O seu rendimento pode ir a zero e a cotação cair bem forte. Agora, se você tem um fundo imobiliário que investe em 15 ativos diferentes, tendo 15 galpões espalhados no Brasil inteiro, e der problema em um, não vai ter o mesmo impacto do que você ter apenas um e der problema nesse um. Agora, falando um pouco dos fundos de papel, é muito interessante que você veja as dívidas que o fundo comprou, o grau de risco delas e principalmente a qualidade dos devedores, pois o maior risco dos fundos de papel é o calote, das empresas imobiliárias não pagar e o fundo não receber. Porém, se o fundo tem muitas dívidas a receber de diversas empresas diferentes, tendo isso de forma bem diversificada, o risco da operação como um todo é diluído, garantindo uma maior segurança. Tudo isso que falei aqui sobre fundo de tijolo e de papel está no relatório gerencial de cada fundo. E agora vamos para a hora que todos vocês querem saber. Qual é a rentabilidade dos fundos imobiliários? Olha, uma característica que muitos gostam dos fundos imobiliários, inclusive eu, é que eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, o rendimento que você vê pingando na conta é livre de impostos. Diferente de CDB, por exemplo, que paga ali 100% do CDI, sendo cerca de 0,88% ao mês. Porém, isso sem descontar os impostos. Com a incidência dos impostos, se recebe cerca de 0,68% ao mês de acordo com o CDI hoje, que está em 10,65% ao ano. Lembrando que esses são cálculos aproximados, beleza? Só para você ter uma ideia da incidência dos impostos no CDB. Agora, ao se tratar de fundos de tijolo, que são imóveis físicos, facilmente encontraremos FIIs que pagam ali 0,6% a 0,85% ao mês. Lembrando que isso tudo livre de imposto de renda. Você pode estar pensando que é pouco e que não compensa, mas lembre-se que estamos falando de imóveis físicos, que também tendem a se valorizar no longo prazo. Diferente dos fundos de papel, que são basicamente dívidas imobiliárias, não tendo essa característica tão forte de valorização. Porém, em compensação, facilmente encontramos fundos de papel pagando entre 0,8% a 1,1% ao mês livre de imposto de renda. Então veja que o rendimento mensal tende a ser maior quando falamos de fundos de papel. Porém, os de tijolo têm a questão da valorização dos imóveis no longo prazo, também tem a questão de novas aquisições de novos imóveis e por aí vai. Agora, em relação aos fundos híbridos, vai variar bastante de acordo com a composição do fundo. Pois como eu já falei, um fundo híbrido pode ter mais papel ou mais tijolo. Lembrando que os dividendos de fundos imobiliários você recebe mensalmente e fica lá no saldo da conta da sua corretora. Eles não são reinvestidos automaticamente. Você pode fazer o que quiser com eles, até mesmo gastar com qualquer outra coisa. Porém, foi como eu disse, se você está na fase de construção de patrimônio, é muito importante que você reinvista para gerar aquele efeito de bola de neve que falei no começo do vídeo. E além disso, também existe a questão do Dividend Yield on Cost. Calma, é mais simples do que você está pensando. O que falei aqui para vocês sobre rentabilidade média de fundos de tijolo e de papel foi sobre o Dividend Yield, sendo que eles pagam em média no ano. Mas aqui nas contas já converti para mensal para ficar mais didático. Mas beleza, agora quando falamos de Dividend Yield on Cost, é o quanto você recebe de dividendos de acordo com quanto você pagou pela cota. Lembra que falei que recebemos dividendos pela quantidade de cotas e não pelo valor aplicado? Então, digamos por exemplo que um fundo imobiliário estava R$ 9,00 e você comprou 1.000 cotas no ano passado. Ou seja, você investiu R$ 9.000 e obteve 1.000 cotas desse fundo. E digamos que ele hoje esteja pagando 10 centavos por cota. Desta forma, você vai receber mensalmente R$ 100,00. Ou seja, você ficou com um retorno de cerca de 1,1% ao mês por ter comprado a R$ 9,00. Enquanto que alguém que pagou caro pagando R$ 11,00 por cota,
comprando as mesmas 1.000 cotas e recebendo os mesmos R$100, investiu R$11.000, tendo um retorno de cerca de 0,9% ao mês. Esse é o Dividend Yield on Cost. Que você comprando barato um bom fundo, posteriormente, quando a cota se valorizar, vai conseguir receber mais em detrimento ao investimento que você fez. Da mesma forma que você comprando caro e a cota se desvalorizar, vai receber menos em detrimento ao investimento que você fez. Porém, é claro que o exemplo foi bem simplificado e você não deve de forma alguma investir tudo que você tiver uma única vez em um determinado fundo e deixar lá. A melhor estratégia para o longo prazo é comprar frequentemente, acumulando mensalmente, por exemplo, e em momentos que estiverem mais baratos também, formando assim seu preço médio. Nunca invista tudo que você tiver disponível em um só ativo, até porque nunca sabemos qual é o fundo. Um ativo que você pode achar barato hoje pode ficar ainda mais barato amanhã. Bom, o preço de cada fundo imobiliário sempre varia, porém existem aqueles que o preço oscila em torno de R$10, sendo chamados fundos de base 10. Existem também aqueles que variam próximos dos R$100, sendo os de base 100, e também existem os de base 200. Então vemos que com pouco dinheiro você já pode começar. Mas não se esqueça de estudar antes e saber o que está comprando, beleza? E é normal ter algumas variações nos preços por conta da negociação diária da Bolsa de Valores. Inclusive, no momento que estou gravando esse vídeo, a maioria dos fundos imobiliários estão caindo, com o IFIX tendo a maior queda do ano. Essa pode ser uma oportunidade de comprar barato dependendo do fundo que você comprar. É claro que existem bastante fundos ruins caindo também, mas vários fundos excelentes com boa administração e bom histórico também estão caindo. Isso muito por conta do cenário atual da economia brasileira, com a expectativa de aumento da taxa de juros, o que faz com que muitos investidores retirem seus recursos da renda variável para investir na renda fixa. Esse é um movimento bastante comum. Com a taxa de juros subindo, os investimentos de renda fixa tendem a ser mais atrativos, porque o CDI e Selic estão mais altos. Consequentemente, as aplicações de renda fixa atreladas a eles pagarão mais mensalmente. Eu falei melhor sobre a questão da taxa Selic no primeiro vídeo dessa série e vou deixar aqui em cima. Enquanto que com a Selic caindo, os investimentos de renda variável, como ações e fundos imobiliários, se tornam mais atrativos, fazendo com que os investidores de renda fixa migrem seus recursos para a renda variável, ocorrendo o inverso dessa vez. E isso tudo são ciclos do mercado. E agora, quem tem uma carteira diversificada e entende desses ciclos de mercado, sabe a hora certa de comprar mais renda variável ou mais renda fixa. E eu sei que é contraditório comprar ações ou fundos imobiliários em períodos de queda, onde todo mundo está pessimista. Porém, comprando boas ações e bons fundos nesses momentos, é onde você consegue ter um retorno maior no médio a longo prazo, justamente por comprar barato maiores quantidades de cotas. Isso, claro, comprando bons fundos. Não é porque um fundo está muito barato que é oportunidade. Dê uma olhada no relatório gerencial dele e entenda a situação como um todo, beleza? Bom, se você está vendo isso no futuro, o vídeo 6 dessa série já saiu e está aqui do lado direito da tela. Se você está vendo logo que o vídeo foi postado, a série completa de como começar a investir está aqui do lado esquerdo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.